Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do podcast Assim Falou, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, medicina integrativa. Logo na sequência, sobre um projeto social que acontece na internet chamado 9 Meses com Maria. Um projeto que está chegando ao fim agora, neste ano de 2025, mas que deve ser retomado já no ano que vem. E eu gostaria aqui de te pedir um favor que não custa nada, é simples, rápido. Se você pudesse dar um like no vídeo e se inscrever no canal, eu agradeceria muitíssimo. Vamos então apresentar a nossa convidada de hoje, a Cilina Falavinha Barros, médica e também autora do projeto 9 Meses com Maria. A Cilina, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ney, pelo convite, pelas portas abertas sempre, pela oportunidade de compartilhar essa medicina aqui hoje. Cilina, antes de mais nada, parabéns pelo projeto 9 Meses com Maria. Eu já acompanhei há algum tempo atrás, né, e elogio e indico para todas as pessoas que eu conheço. Justamente por causa da filosofia por trás dele, a gente já vai abordar um pouco o projeto. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre esse conceito que é diferente para o Brasil, que é o conceito da medicina integrativa. Eu sei que ele já vem sendo implementado aqui no país faz algum tempo, mas ainda as pessoas têm muitas dúvidas, eu acredito, né? Sim. E vamos começar pela definição. O que é medicina integrativa? Medicina integrativa, ela é uma abordagem mais completa do paciente, onde a gente não exclui a medicina convencional, mas traz junto outros recursos terapêuticos para entender, enxergar e tratar o paciente como um ser dotado de corpo, mente e espírito. Então, são ferramentas, é uma modalidade onde a gente traz ferramentas a mais para auxiliar o paciente na sua jornada de cura. Quando que surgiu esse conceito? E em que local? Pois olha, o conceito exato eu não sei te dizer, mas a minha formação nessa área foi desde 2014, quando eu passei parte da minha residência nos Estados Unidos. Então é algo relativamente novo. O hospital onde eu trabalhava nos Estados Unidos, na época, em 2014, tinha 4 anos o serviço de medicina integrativa lá. Então era algo bem recente, assim. E aqui no Brasil, que faz agora 10 anos que eu formei, eu terminei a residência, estou trabalhando nessa área. E eu fui a primeira médica em Ponta Grossa, na região, a trabalhar com a medicina integrativa. É algo que a gente não teve uma formação e não tem ainda isso muito bem divulgado nos hospitais, mas é uma área que está crescendo muito, justamente porque as pessoas estão entendendo que é impossível tratar o ser humano, o paciente, somente olhando para o corpo físico. É preciso reconhecê-lo como um todo. Bom, então vamos aproveitar e entrar nessa filosofia. Quais são os princípios que regem essa prática médica? Primeiro de tudo, Ney, a gente precisa estar muito atento à história do paciente. Porque mais do que os sintomas físicos que esse paciente apresenta, a gente precisa ter o entendimento de que as manifestações que acontecem no corpo físico, elas são decorrentes não somente de um hábito no momento ou de uma simples questão genética, mas é uma série de fatores, as condições, as situações a que esse paciente foi exposto, diferentes tipos de trauma que ele viveu e às vezes que ele carrega, né, que ele traz da sua ancestralidade. Então a gente leva em conta a história do paciente de uma maneira muito intensa, porque é preciso olhar esse ser como um todo para identificar o que precisa ser harmonizado. Eu sou filha de um médico e de uma arquiteta, como você bem sabe, e eu faço muito esse paralelo entre medicina e arquitetura. Eu entendo que cada paciente que chega no meu consultório é uma casa, porque o corpo é a casa onde a alma habita. E essa casa vem porque esse paciente precisa de uma reforma, digamos assim. E a minha missão como uma arquiteta, né, médica arquiteta, é identificar quais são esses pontos que precisam de reforma e montar um projeto de reforma para esse paciente.
Então, eu aponto para diversas condições que precisam ser harmonizadas, seja, né, na alimentação, às vezes esse corpo precisa de um detox, às vezes o que precisa de um detox é a mente desse paciente, às vezes o que esse paciente precisa é ressignificar algumas questões que aconteceram na vida, às vezes o que esse paciente precisa é de perdão. Às vezes o que ele precisa é criar novos hábitos e reconhecer-se como o ser humano e divino que ele é. Então, são muitos os pontos que a gente precisa olhar. E o mais bacana é que essa prática da medicina integrativa, ela tem uma visão que traz uma esperança para o paciente, porque como o que eu faço é facilitar os mecanismos naturais de autorregulação do corpo, não tem limite para melhora. Eu nunca vou chegar para um paciente, não tem nada o que fazer. Sempre tenho o que fazer. Essa é a melhor parte, assim, porque era o que me deixava frustrada na convencional, nas questões, né, onde eu tinha aprendido na faculdade, tinha muitos casos onde a gente dava um tapinha nas costas do paciente, vai ter que ser assim para sempre e tal, não, tem algo a mais que pode ser feito. E aí eu encontrei esse algo a mais através da medicina integrativa. Sinceramente, esse tipo de jornada profissional é muito interessante. Muito interessante, parabéns. Obrigada. A Celina Falavinha Barros, é filha da arquiteta Merijan Falavinha Barros, que é uma das melhores arquitetas do Paraná, e de Francisco Barros, que é um dos melhores otorrinos do estado do Paraná. Diga-se de passagem, um casal muito querido. A Celina, eu gostaria de continuar então a nossa conversa sabendo o seguinte: pelo que você descreve, tudo isso tem praticamente uma argumentação lógica, né? Sim. Você busca o equilíbrio do ser humano como um todo. Essa busca pelo equilíbrio dentro da medicina integrativa é reconhecida pelos outros campos da medicina, ou seja, existe uma base científica comprovada? Existe, então cada vez mais, né, essa área está crescendo, tem estudos científicos que estão cada vez mais sendo realizados nesse sentido. Eu acho que o questionamento vem, às vezes, de um desconhecimento e de práticas que, né, acho que bons e maus profissionais têm em todas as áreas, e isso é uma coisa que acho que vai muito mais do profissional, da maneira como as coisas são realizadas, do que, né, o novo, às vezes, ele é desconhecido, gera um medo, mas será que é? Não, experimenta. Eu acho que experimentar é a base de tudo, né? Sim. Bom, quais países são referências nesse modelo de medicina? Você falou dos Estados Unidos, onde você aprendeu, né? Nos Estados Unidos, assim, eu comecei a me interessar por essa área já no final da faculdade, onde eu comecei a estudar sobre medicina funcional, functional medicine, né, que eles chamam. E nessa época eu lia muito o material que vinha dos Estados Unidos, realmente um dos países referência, assim, nessa área. Mas aqui no Brasil, a gente teve um avanço muito grande em outras áreas, assim, sabe? Então, é interessante porque várias pessoas acreditam que é melhor lá fora, mas o Brasil é um dos países referências em medicina integrativa. Eu tive a oportunidade de estudar em outros locais, eu estudei na Índia, estudei na Itália, e eu sempre, quando viajo a trabalho e para estudar, eu vou unindo as coisas. Então, eu vejo que tem um pouco de cada coisa a agregar nos diferentes lugares do mundo, sabe? Mas na Alemanha também é um país que essa prática, eles chamam tanto lá eu conheci mais sobre odontologia biológica, que é essa correlação entre a medicina e a odontologia. E
cada país traz um pouquinho, assim, sabe? Tive a graça de poder aprender com diferentes professores de diferentes origens. E é muito lindo ver principalmente essa busca do ser humano por ajudar o paciente e auxiliar no processo de cura. Como que a medicina integrativa convive com a medicina tradicional? Ela complementa, não exclui, complementa. Então, eu trato muitos pacientes, por exemplo, em conjunto com outros médicos, porque, né, a gente enxerga o paciente como um todo, mas é necessário. Existem hoje, o conhecimento na área médica é muito extenso, então Verdade. Não tem como um médico saber de absolutamente tudo. Então, a gente trabalha cooperando com os colegas. Até por isso que existe a especialidade médica, né? Que Sim, são inúmeras, eu nem sei quantas, né? Existe uma certa resistência entre os médicos mais conservadores, porque sempre que surge uma novidade, às vezes os mais conservadores têm uma certa resistência inicial. Ou essa resistência inicial já foi vencida? Acredito que ainda exista um pouco, mas por um desconhecimento, assim, sabe? Mas tá se abrindo, tá se abrindo. Tipo, de quando a gente... de quando você me entrevistou pela primeira vez, que eu acho que eu tava voltando dos Estados Unidos, era bem no comecinho, assim. A resistência era maior e hoje eu vejo que muitos colegas acabaram indo para essa área também, fazendo cursos na área da medicina integrativa, medicina do estilo de vida, longevidade saudável, tem diferentes nomes, né, para isso. Mas eu vejo que muitos colegas ginecologistas, ortopedistas, gastros, outras especialidades acabaram indo atrás de cursos para enxergar o paciente como um todo. Então, isso tá definitivamente, essa resistência tá caindo a cada dia mais. Existe alguma área médica específica, alguma especialidade médica que tem usufruído mais dos serviços da medicina integrativa? Como psiquiatria ou oncologia, você acabou de citar outras áreas. Sim. Existe alguma área que tem buscado mais o conhecimento da medicina integrativa, pelo que você tem notado? Eu acho que todas elas. Então todas tá meio elas, difundido. né? Tá bem difundido, assim. É interessante porque até na área da oncologia e da psiquiatria que você comentou, uma curiosidade, durante a minha faculdade, eram áreas que eu inicialmente não pensava em atuar, assim. E hoje eu recebo muitos pacientes com queixas ortopédicas, com dores, assim, eu atendo muita dor, então desequilíbrios no sistema musculoesquelético e também questões psiquiátricas. Eu trato bastante gente, assim, com desequilíbrios de saúde mental, seja estresse crônico, depressão, ansiedade, insônia. São aspectos bem comuns, assim, no meu dia a dia de consultório, sabe? Na prática, o tratamento integrativo substitui medicamentos ou os complementa? Olha, o meu objetivo como médica é diminuir os medicamentos ao longo do tempo. Eu acho que existem muitas questões que que existe a possibilidade de você retirar o medicamento. E o meu objetivo é trazer esse paciente para um estado de harmonia e realmente, sempre quando possível, retirar. Eu procuro utilizar, eu gosto muito da medicina natural, então eu utilizo muito de plantas, ervas e, né, de coisas que a gente possui disponíveis facilmente no processo de cura, principalmente Aromaterapia? a nossa respiração, né? Ah, bom, já pensei em aromaterapia. Vou colocar uma no meio. A nossa respiração. A aromaterapia eu utilizo também, mas o que eu vejo, assim, esse é definitivamente um dos recursos terapêuticos mais importantes e mais subutilizados na medicina. A respiração, o controle da respiração. Sim. A respiração. A respiração, ela muda o nosso estado de espírito, ela muda
o nosso foco, a nossa atenção, quando a gente respira profunda e conscientemente, a gente abre um espaço na mente agitada. E esse espaço, quando a gente traz a consciência para o momento presente, é o único lugar no mundo onde os milagres podem acontecer. Eu ouço muito falar sobre o controle da respiração em diversas correntes, tanto de medicina quanto também na área da espiritualidade, Sim. né, e da meditação. Então, o processo de oxigenação do cérebro, consciente, lenta, acaba permitindo que as pessoas consigam melhorar o seu foco, principalmente, Sim. né, sua atenção. Isso não é só uma questão espiritual, é uma questão física. À medida que você vai oxigenando o seu corpo, você vai melhorando o funcionamento dele como um todo, é isso? Sim, com certeza. O oxigênio é um dos principais alimentos da nossa célula, né? A gente tem essa importância gigante na nossa respiração, porque não só ela traz o oxigênio, como também o prana, a energia vital, o sopro da vida. E quando a gente exala, a gente solta muita coisa além do gás carbônico. E você solta aquilo que não te serve, você solta aquilo que precisa sair. E a pessoa que tem consciência e que sabe utilizar esse presente que Deus nos deu, que é a respiração, através de maneira consciente, sai na frente. Bom, a gente falou de aromaterapia, isso, né? Isso. Aromaterapia. Mas existem outras práticas que são praticadas há séculos e que funcionam muito bem em outros países, como a acupuntura, por exemplo, Sim. o yoga, a própria meditação que a gente mencionou, né? Essas práticas, junto com a aromaterapia, por exemplo, né? Elas são utilizadas na medicina integrativa, não? Sim. Existem várias maneiras de você mudar a frequência do paciente. Para entender o universo, você precisa falar em termos de energia, frequência e vibração. Entendo eu que somos filhos do Criador, que é puro amor, e a nossa missão aqui na Terra é a completa expressão do nosso ser, que é puro amor também. Então, as circunstâncias que a gente vive são oportunidades para esse amor se manifestar. E existem diversas maneiras de modificarmos a nossa frequência, ampliando a nossa consciência e transbordando o ser divino que a gente é. Muito bonito isso. Por falar nisso, como que a medicina integrativa vê a relação entre as emoções e as doenças físicas? Olha, as emoções alteram a nossa frequência e, quando não bem processadas, elas possuem sim o poder de mexer no nosso corpo, na produção de hormônios, na produção de enzimas. Essas emoções em desarmonia por muito tempo, quando a gente não consegue processar essas emoções, você fica remoendo, às vezes, uma mágoa, um ressentimento, e aquilo o paciente não consegue sentir, passar pelo sentimento, né, e processar aquela informação, aquela emoção. Isso tem sim o potencial de adoecer esse paciente. Bom, a espiritualidade também faz parte dessa abordagem integrativa? Sim, Ney. Os pacientes, assim, né, cada um tem a sua maneira de enxergar e de conectar-se à fonte. Quanto mais o tempo passa, eu venho de uma família católica, na verdade, a família do meu pai, a família da minha mãe são famílias católicas, e eu, nos últimos anos, assim, eu sempre tive uma conexão espiritual, e nos últimos anos fui me aprofundando muito no estudo do catolicismo.
E enxergo que é uma belíssima maneira. Para mim, hoje, é o caminho de conexão e comunhão com o Cristo. Então, eu entendo que nessa missão de ser humano e manifestar esse puro amor que a gente precisa estar em comum união, em comunhão com o Cristo. E essa comunhão com o Cristo é o que harmoniza o nosso ser de maneira que nenhum outro medicamento faz. Eu respeito profundamente a figura de Jesus, acho que é uma das principais figuras humanas da história da humanidade, tanto que a história se divide em antes e depois de Cristo. Mas, estudando a espiritualidade, eu também reconheço lideranças fabulosas, como o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, né? Lao Tse, Confúcio, também homens extremamente sábios, né? O próprio profeta Mohammed, né? Um tanto quanto rigoroso, mas enfim, fruto do binômio espaço-tempo que ele viveu no século VII. De qualquer maneira, nós temos nessas expressões religiosas também figuras interessantes. Então, sem, obviamente, jamais desmerecer o próprio Cristo, a espiritualidade nessas outras vertentes, ou no próprio hinduísmo, você falou que esteve na Índia, né? Acabam sendo interessantes, ou seja, essa conexão com o Criador nas diferentes visões de mundo pode ser interessante também? Eu acho que é muito interessante, tem muita coisa para agregar. Aprendi muito, gosto de estudar essas diferentes maneiras de praticar a espiritualidade, mas de tudo que eu já experimentei, nada me traz a paz que o Cristo me promove. Perfeito. E como que o paciente pode participar ativamente do processo de cura na medicina integrativa? Bom, a maneira como eu compartilho isso com os pacientes, entendendo que a minha função de médica e arquiteta é facilitar as transformações, os projetos de reforma, eu possibilito isso de 3 maneiras diferentes para as pessoas que chegam até mim. Ou através do projeto 9 meses, que é um projeto social, gratuito, e né, tem aqui os golds de muitos anos de estudo, tanto da parte médica quanto das questões de mente. Fiz muitos trabalhos e estudei muito essa parte de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento mental. E então esse é um dos pontos, né? Então é corpo, mente e espírito, que tem aqui no projeto 9 meses, que é através de meditações diárias. São pequenas meditações curtinhas de 5 a 10 minutos que nos auxiliam a ter um ponto de vista diferente e a sintonizar essa frequência do Cristo. E isso traz para o paciente um estado de harmonia, onde, né, o corpo consegue se autorregular. É um projeto, assim, do meu coração, que eu recebi a missão após a primeira vez que eu fui para a Terra Santa, e sinto que é uma missão de vida, assim. Então, essa é uma das opções. A segunda opção é através do projeto A Reforma, que são as pessoas que precisam ir além, que gostariam de ter o meu conhecimento médico e ter acesso a isso de uma maneira mais extensa. Então, o projeto A Reforma é um grupo de pessoas que eu recebo no meu consultório online, uma vez por mês, e aí eu dou o tom daquele mês, trago a temática e a gente vai trabalhando em cima disso através de outros encontros, de meditações em conjunto. Eu vou guiando essas pessoas no processo de reforma em conjunto. E aí a terceira maneira seria o paciente que vem até mim no consultório e que geralmente precisa de um cuidado ainda mais específico, personalizado, né? São situações mais delicadas que precisam do meu olhar, né, direto ali para cada caso. E aí eu monto um projeto
específico para aquela pessoa, né? Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Mas geralmente nesse projeto específico, ele está incluso e eu oriento que o paciente faça a reforma e que faça o projeto 9 meses. Porque através desses 2 primeiros, eu trago nutrições diárias que vão auxiliar nisso aqui. Então, o projeto 9 meses são pérolazinhas, o projeto A Reforma é mais profundo e esse trabalho do consultório é ainda mais profundo. Você acabou de falar de nutrição. Eu entendi que é uma nutrição mais espiritual e também intelectual. Mas a nutrição física, ou seja, a parte de alimentação, é vital dentro da medicina integrativa, não? Sim, com certeza, Ney, com certeza. É um dos aspectos que eu trago para os pacientes. Tenho nutricionistas que com quem eu trabalho em conjunto e, né, faço essas orientações. Algumas orientações, quando a questão é mais básica, eu mesma faço, mas em condições mais complexas eu trabalho em conjunto com outros profissionais que vão me ajudar a montar exatamente o que aquele paciente precisa em determinadas situações. O que me preocupa um pouquinho é a forma como a gente se alimenta e às vezes não se alimenta, dependendo da situação econômica, que também é muito complicado, né? Mas antigamente as pessoas tinham quintais maiores. Uhum. E nesses quintais elas tinham um pequeno galinheiro, às vezes até um pequeno local para criação de porcos, dependendo do tamanho do terreno, é claro, né? Mas um pequeno galinheiro sempre. Tinha uma pequena horta, um pequeno pomar, né? Então elas se alimentavam em parte daquilo que tinham em casa, né? Isso ficou muito difícil com a redução do tamanho dos quintais, que foi dramática nesses últimos anos, caindo de 2.500 metros quadrados por lote para 240, né? Então realmente é um processo bem complexo. E a gente tem também hoje a facilidade da comida pronta, né? E do fast food. E eu não estou dizendo que as pessoas não devam comer o fast food, não é isso. Né? Mas viver só disso é complicado, né, Celina? A busca por uma alimentação saudável, equilibrada, faz diferença, ou seja, com menos gordura, com menos açúcar. Acho que não é nem o ponto de menos gordura, Ney. Eu acho que o ponto principal que precisa ser mudado é a consciência na hora da alimentação. As pessoas comem e nem percebem que estão comendo. Isso é muito mais grave, no meu entendimento, porque a falta de presença nas coisas, a falta de presença no momento presente. E até mesmo assim, da última vez que eu estive na Índia, eu fui jantar na casa de... a gente foi com um grupo de estudos e acabamos fazendo, eu e uma amiga, a gente acabou fazendo amizade com o pessoal de lá e um desses indianos que convidou a gente para jantar era um refugiado da Caxemira. E aí ele convidou a gente para jantar na casa dele, a minha amiga ficou meio assim, ela, mas como assim, Celina, como é que você vai aceitar e jantar e tal? E a gente foi jantar numa casa super simples, então tinha um cobertor no chão, a gente sentou ali, tava frio. Ele super gentilmente foi, aqueceu a água assim e colocou tipo como se fosse uns galões grandes assim, para deixar perto, como se fosse uma bolsa de água quente para aquecer. Estendeu uma toalhinha no chão, assim, e começou a descascar batata, cebola, e colocou um arroz para cozinhar. E aí ele fez o jantar, era um punhado de arroz, um pouquinho de batata e ervilha em cima, e era isso. E, né, super apimentada, e era isso. E aquilo, assim, me chamou muita atenção, porque, às vezes... primeiro, que a alimentação é uma coisa, não precisa ser de outro mundo. Tem coisas muito simples que nutrem e sustentam um indivíduo. Já vou falar outro ponto também sobre isso. Mas tinha consciência, tinha presença naquela alimentação. Então, antes de orar, antes de comer,
Qual é a atenção que você tem naquele momento? Entendo eu, essa é uma herança que eu recebi da minha família, a oração sobre o alimento, dar graças e abençoar o alimento é algo que muda a frequência, que infelizmente pouquíssima gente, ou quase ninguém tem o hábito, e é algo que mudaria completamente a nossa relação com a comida. Então, eu vejo que as pessoas se preocupam muito com questões. Às vezes eu vejo com o suplemento que vai tomar e de última geração e com o alimento X, Y, Z e todas as... Gente, você não faz o básico. Você não agradece pelo alimento que você tem. Porque assim, será que tudo isso é realmente tão necessário? Digo isso porque o que é realmente necessário para que um ser vivo, para que um ser humano sobreviva? Por exemplo, existem alguns relatos, eu não sei se você já estudou ou não, mas tem uma senhora, já faleceu, Lola. Eu não lembro, eu não sei se ela é de Minas ou do Nordeste do Brasil, mas ela passou muitos anos da vida dela só se alimentando de Eucaristia. Tem uma outra santa, a beata Santa Ana Catarina Emmerich. Passou 12 anos da vida dela. Ela não comia mais nada. Ela só se alimentava de Eucaristia. Trago isso para que a gente faça a reflexão. O que é realmente necessário para que um ser humano viva? Realmente. Uma São reflexão. casos, exemplos Interessantes, no mínimo, né? que servem como reflexão, mas que obviamente são milagres, né? Porque, afinal de contas, você viver só com a Eucaristia, que seria o pão ázimo, né? Então A Eucaristia é o corpo de Cristo. eu sei, perdão. Eu me refiro à parte física, não à parte espiritual. Mas significa, é claro, né, que houve, nesses episódios que você acaba de relatar, um milagre, né, continuado por muitos anos. Né? Eu gostaria que você falasse também sobre os hábitos simples do cotidiano. Como que eles podem modificar o processo vital de um indivíduo dentro dos conceitos de medicina integrativa. Você já passou por alguns aqui, né? Sim. Acho que o primeiro hábito, Ney, que a pessoa tem que ter é de agradecer. Esse é o primeiro e o mais crucial. Primeiro, pela possibilidade de ser humano estar aqui, vivendo essa experiência terrena. Então, dar graças pelo dom da vida e pela possibilidade de existir aqui, de viver essa jornada, por mais que tenhamos diferentes cruzes, diferentes desafios, é possível aprender a carregar essas cruzes de maneira diferente. Então, esse é um hábito que muda a frequência, esse é um hábito que reconhece a bondade do Criador, esse é um hábito que faz a gente enxergar o milagre da vida. Porque se você parar para pensar, tudo é um milagre. Como que eu falo aqui no microfone, a voz é processada e chega até alguém que está do outro lado do mundo? Mas se você parar para pensar, isso é um milagre. E esse é um dos hábitos que mais subutilizados também, porque we take it for granted, a gente toma as coisas por certo e não se dá conta dos pequenos milagres da vida, ou dos grandes milagres que estão diante do nosso nariz. Então esse é um dos hábitos. A maneira como você se alimenta, outro. Você tem consciência? Qual é a frequência que você está colocando no alimento que você prepara?
Qual é o tipo de música que você escuta? Qual é o tipo de frequência que você consome? O que de fato te nutre? Qual é o tipo de conversa que você tem com outras pessoas? Quando você abre a boca, qual é o assunto que você fala? Você fala sobre a vida alheia? Ou você fala, né, sobre algo que vai edificar aquela pessoa? Eu enxergo que as pessoas se preocupam demasiadamente com questões externas e com aquilo que vem de fora e com o que é palpável, que sim, faz parte. Mas esse desenvolvimento interno do ser, ele conta muito mais e é o que de fato transforma a experiência, a maneira como você se relaciona com as coisas aqui. Se existe uma consciência, uma percepção das coisas, né? Esse olhar, essas lentes mais amorosas, tudo que você vive, todas as cruzes que você enfrenta, todos os desafios que você passa são diferentes. E as coisas não são como elas são, as coisas são como a gente as percebe. Percepção. A percepção da realidade. Uhum. Bom, o conceito de saúde integrativa pode mudar a maneira como pensamos o SUS e a saúde pública, por exemplo? Poderia ser um reforço na saúde pública? Definitivamente, venho trabalhando para isso, trago, né, da maneira como eu posso esse conhecimento para que as pessoas com mais consciência saibam como lidar com os seus corpos, como harmonizar a sua frequência, a fim de que precisem menos do sistema público, né? Como a gente possui muitas coisas que a gente não precisa de tanto quanto as pessoas imaginam. Tem coisas que são muito mais básicas e dependem da modificação da frequência aqui. Isso vem através da expansão da consciência. As autoridades públicas estão predispostas a incluir esse tipo de conceito dentro da saúde pública? A senhora já tem conversado com pessoas nesse sentido? Tenho conversado, ainda não consegui, não tive oportunidade de engajar e trabalhar ainda o meu tempo. Estou equilibrando os pratinhos, assim, são várias as demandas, mas sim, tenho interesse, até mesmo porque esses conceitos da medicina integrativa, eles trabalham diretamente com as questões de saúde mental. Eu acho que a saúde mental, ela é definitivamente uma das maiores epidemias na atualidade. Estava vendo uns dados estudando sobre isso na semana passada, e os distúrbios de saúde mental atingem mais de 1 bilhão de pessoas. No mundo? No mundo. Então é muita gente que precisa de ajuda nesse sentido. Concordo. Bom, o que falta para essa abordagem da medicina integrativa ser mais amplamente aceita e aplicada? Conhecimento, talvez? O conhecimento, divulgação, eu acho que está chegando, é uma frequência diferente que está chegando no planeta. As pessoas estão cada vez mais se abrindo por enxergarem que precisa ir além do físico e estão tendo o entendimento de que a cura não vem só do remédio, é preciso que esse paciente tenha autorresponsabilidade e principalmente seja disposto a lapidar virtudes, porque no processo de cura, curar é lapidar virtudes. Então existe a autorresponsabilidade que as pessoas precisam ter essa consciência e estarem dispostas a fazerem sacrifícios, né? O trabalhar de maneira sagrada o ofício que é a lapidação do nosso ser. Que conselho
você daria para quem deseja iniciar um processo de tratamento na saúde integrativa? É claro que precisa procurar um profissional próprio na área, mas alguém que gostaria de iniciar esse tipo de tratamento, existe alguma rotina, alguma indicação inicial? Você mesmo falou em mudança de frequência, você também falou em gratidão. Sim. São conceitos interessantes para se iniciar a entrada dentro desse campo? Sim, certamente, Ney. E esse definitivamente é um dos passos mais fáceis de você começar a dar, né? É um hábito que você vai ali, você pode agradecer por coisas simples, né? Quando você toma uma bebida gostosa, uma água fresquinha, simplesmente quando você abre os olhos e respira fundo, tipo, né? Acho que da época do Covid, assim, a gente via tanta gente com problemas respiratórios, né? Toma uma respiração bem profunda, olha que delícia que é você poder respirar, degustar a experiência de ser humano, sem ajuda de aparelhos, e entender que através de cada respiração profunda e consciente, conectando-se àquilo que realmente importa, você é sim capaz de abraçar o presente que nos é concedido a cada momento presente. Celina, parabéns pelo trabalho feito com medicina integrativa. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto 9 Meses com Maria. Eu, antes disso, quero apenas dizer que realmente acho que você faz a diferença junto às pessoas que estão executando o projeto, né, e também abre uma série de perspectivas com o seu trabalho que são novas, que colocam o ser humano como ator de sua própria história, né? E isso é muito interessante. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, né? E eu gostaria que você primeiro falasse como que ele surgiu, né? E daí na sequência a gente descreve um pouco melhor como que ele funciona. Ele surgiu, Ney, através de um presente que eu ganhei de uma paciente. Era uma paciente que queria engravidar e não conseguia, e ela estava já há algum tempo com tentativas frustradas de gestar um bebê, e ela me conheceu quando eu fui dar uma série de palestras em uma universidade. Ela veio consultar comigo, e a gente começou esse projeto personalizado, e ao perceber que eu tinha essa abertura muito grande e essa conexão espiritual através, né, do cristianismo, ela me deu de presente dela, Celina, eu sinto que eu preciso dar de presente para você esses 2 livros. Um se chamava 3 Meses com São José e o outro 9 Meses com Maria. E nessa época eu estava me preparando para ir para minha primeira viagem para a Terra Santa, e junto com um estudo com uma escola filosófica na qual eu estava bem ativa na época, e eu fiz os 3 meses com São José, e foi muito lindo, porque foi um presente realmente divino, assim. Eu juntei, ofereci ali no Instagram, pessoal, quem quer fazer comigo aqui, eu vou compartilhar os insights que eu for tendo ao longo dessa jornada, e eu escrevia ali os insights que eu tinha e compartilhava, tipo, uma foto das minhas anotações. E quando eu voltei para o Brasil, isso foi de dezembro a março. Aí quando eu voltei para o Brasil, os 3 meses com São José, 19 de dezembro a 19 de março. Quando eu voltei para o Brasil, e aí ia começar os 9 meses com Maria, eu falei, mas não é todo mundo que gosta de ler, então eu vou escrever e vou gravar a mensagem. E assim foi, eu escrevi ali, eu tinha o meu caderninho, e eu gosto de escrever à mão, então eu escrevia as minhas reflexões, gravava no WhatsApp e mandava. E daí, quando eu fui lançando, foi de repente formando um grupo, 2, 3, quase, tipo, trocentos mil grupos de pessoas que queriam fazer essa gestação simbólica, né, junto com Nossa Senhora. A proposta do livro é o livro do Padre Luiz Erlim,
E ele propõe que ao longo desse tempo, desses 9 meses, de 25 de março a 25 de dezembro, o tempo onde Maria gesta Jesus no ventre, a gente gesta o Cristo no coração. Isso é definitivamente um grande modificador frequencial, porque você se abre para o amor incondicional e você permite com que o Criador haja, né? Porque tudo que Deus precisa para agir é o nosso sim. Então, eu comecei a fazendo essas, né, compartilhando esses insights e colocando ali também ensinamentos que eu passava para os pacientes no consultório sobre alimentação, sobre relacionamentos, sobre maneiras, hábitos de vida que são interessantes a gente incorporar e que facilitam os processos de cura. E isso foi crescendo, daí no outro ano foi pro YouTube, o outro ano eu aprimorei, aí o outro ano teve o livro, e agora estamos prestes a finalizar a 7ª gestação do projeto 9 meses. Então, é Parabéns, algo que Luciana. faz pulsar de uma maneira especial, assim, meu coração. Esse livro que está na tua frente é um livro do projeto que você desenvolveu já. Sim. É um dos recursos terapêuticos. Eu costumo dizer para os pacientes que nesse processo de cura, o remédio ele pode vir de diferentes maneiras. Ou vem através de algo que você consome, ou através de algo que você escuta, porque modifica os sentidos, ou através de algo que você lê. Então, o projeto 9 meses, ele tem essas duas modalidades. A minha prescrição é que isso seja realizado em conjunto, porque o conhecimento que eu compartilho aqui é um conhecimento de metafísica. Eu me inspirei muito em um autor irlandês que se chama Emmett Fox, que é um metafísico incrível, assim, e ele trouxe esses conhecimentos e me mostrou uma perspectiva sobre o Cristo que facilitou o entendimento daquilo que eu já reconhecia e o que eu recebia em casa. Então, eu fui escrevendo e eu prescrevo para os pacientes. Você deixa o livro na cabeceira, quando você acordar de manhã, você faz o teu momento de conexão, né? Eu oriento sempre que tem um marca-texto, para você marca ali o que te chamou a atenção. Você escreva, tem um cantinho, assim, não dá para ver. Eu acho que dá para ver sim, ali embaixo da página, né? Espaço. É proposital, então, esse espaço. Em algumas páginas tem, em outras páginas, mas na parte final tem também um cantinho para anotações. Porque o processo de cura, ele envolve expansão de consciência, como eu já falei, e um novo olhar. Curar, você só cura quando a lição é aprendida. Então, através do 9 meses, eu guio, mostro os processos que eu aprendi, que eu recebi, para que as pessoas possam trilhar o seu caminho, a sua jornada. Existem muitas pessoas que não são católicas, são evangélicas, Sim. mas são cristãs. Sim. Né? E existem pessoas de outras religiões que também gostam muito da figura de Cristo. Sim. Essas pessoas de outras religiões podem participar do projeto ou não? Sim, certamente. Tem várias pessoas que participam já. Tem judeu, tem evangélico, tem candomblé. Ó, que chique. Tem pessoas que não têm uma denominação religiosa específica, mas que se abrem e que vão olhando. Não, porque, né? Eu sinto que eu preciso dessa medicina, que acima de tudo é uma medicina amorosa. São palavras, eu me inspiro muito assim em Nossa Senhora, né? Nessa mulher que foi capaz de gestar o Cristo dentro de si, de educar o Cristo, de instruir, dizer isso aqui faz assim, não faz assado. E principalmente acolher o Cristo quando ele precisava de colo, quando ele caía, quando ele se machucava, quando ele estava doentinho. E eu vejo claramente que
nos momentos onde a gente está doente, onde a gente está frágil, vulnerável, esse colo de mãe, esse carinho, esse afago, né, essa frequência amorosa de mãe é o que a grande mãe nos proporciona. E é o que eu procuro passar e trazer esse entendimento para as pessoas, a fim de que a jornada de cura possa ser mais leve. O programa, a nossa gravação aqui, o podcast, está indo ao ar no dia 25 de novembro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa reta final. Então, dia 25 de dezembro termina essa edição de 9 Meses com Maria. Essa reta final é muito importante? Sim, com certeza, Ney. Apesar de o processo ser 9 meses, e tem várias pessoas que entram no projeto no meio do caminho. A pessoa recebe exatamente aquilo que ela precisa. Se esse projeto está chegando até você hoje, dia 25 de novembro, né? Ou algum outro dia, no momento que você está recebendo, se isso ressoa dentro de você, poxa, nossa, eu adorei isso aqui, eu quero participar, eu sinto que isso vai ser benéfico, é o chamado que você tem que responder. E as pessoas sempre são bem-vindas para participar, né, como eu falei, é um projeto social, porque o chamado do meu coração é para que isso seja acessível a todas as pessoas que precisarem dessa medicina. E então é só se inscrever, tem no meu Instagram, no link da bio ali, tem o primeiro link, participe do projeto 9 meses, você clica ali, cai num grupo de WhatsApp e diariamente você vai receber as mensagens. Tem o livro disponível para compra também, através do livro nós arrecadamos recursos para a expansão do projeto. Então, é a maneira como a gente, né, sustenta esse projeto social, a fim de que isso possa chegar a todas as pessoas que estão abertas a receber e dispostas a dizer sim para essa frequência de amor. O grupo de WhatsApp, ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, eu gostaria que você me dissesse quantas pessoas já fizeram parte, por alto, né, do projeto 9 Meses com Maria, se você tiver um cálculo aproximado disso, não precisa ser exato, e quantas se juntaram ao projeto nesse ano? Olha, no total, Ney, já foram, acho que já estão perto de umas 10 mil, eu acho que 10 já mil foram, pessoas, eu né? acho que já foram. Parabéns, assim, Acilena. E assim, de uma maneira orgânica, sabe? Mas, porque tem muitas pessoas que assistem em conjunto. No grupo, esse ano, são por volta de 1.000 pessoas. Durante a pandemia, foram períodos onde o pessoal estava bem engajado. Eu acho que por estar em casa, assim, o pessoal estava realmente buscando aquilo com bastante fervor, assim, sabe? Essa conexão. E é muito bacana, assim, porque vira e mexe, eu, né, vou em algum lugar e aí eu percebo, assim, muitas pessoas não conhecem, não sabem quem eu sou, só conhecem a minha voz. E algumas, quando tem rede social, às vezes me conhecem, mas nossa, eu me conectei muito, eu aprimorei minha fé, eu melhorei muito, passei por um câncer e o teu conteúdo foi essencial, né? O 9 meses foi essencial para que eu pudesse vivenciar esse processo de maneira mais leve. Então é muito gratificante, eu sinto assim que é responder à vocação, que é uma vocação que definitivamente vem do alto, não sou eu que apesar de eu ter escrito, né, é um chamado muito maior do que eu. Eu sou só um instrumentinho, assim. Milagres existem o tempo todo. Eu pude presenciar alguns, né? Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, ele já faleceu, mas quando ele foi fazer um exame médico em São Paulo, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né, ele recebeu um diagnóstico nada positivo. Ele tinha um coração menor que o resto do corpo, eu nem sei se existe um nome para isso, enfim.
né? Mas era uma formação congênita negativa para ele. Tá. Então, a expectativa de vida era até os 30 anos, não passaria disso. Ele morreu com 80. Uau. Então, uma sobrevida de 50 anos. E um caso entre milhões, né? Os milagres, na realidade, eles são muito frequentes. Às vezes pequenininhos, a gente nem percebe, né? E o fato de não perceber, eu acho que é um problema, né? Existem situações, relatos que são fabulosos, né? Tem um livro que fala sobre programação mental, né, que fala sobre a lei da atração, por exemplo. Né? E nesse material tem um testemunho muito interessante de um cidadão que se tranca num hotel nos Estados Unidos. O estado dele era terminal. E ele decide, então, assistir comédias. Ele adorava comédias. E riu durante muitos dias. A doença foi embora. A doença foi embora. Eu resolvi citar esses casos para você para te perguntar o seguinte. Você falou muito de gratidão, por exemplo, durante o programa, né? As pessoas realmente estão desatentas aos pequenos milagres do dia a dia, na sua visão, e essa percepção de que o mundo é maior, né? Através da fé, inclusive, né? Que a alegria pode ser contagiante e curativa, inclusive. Esses conceitos, eles são lógicos e racionais dentro de tudo isso que a gente conversou hoje? Certamente, porque são modificadores de frequência. Eles modificam a frequência do ser humano. É uma maneira de você trazer mais harmonia, de você acalmar aquele sistema nervoso que está hiperreativo e de perceber, né, Ney, assim, eu vejo que um dos grandes problemas é o excesso de estímulos. Então, uma necessidade, em inglês a gente diz FOMO, né? Um fear of missing out, que é um medo de perder isso ou perder aquilo e não sei o que, você quer estar conectado com tudo, e aí você perde o presente do momento presente. A consciência do aqui e agora é onde tá, é o único lugar, Ney, onde os milagres podem acontecer. E isso acontece, você só é possível de ver quando você tem olhos para ver. Isso Jesus falou em diversas parábolas, né? Assim, quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, dentro da minha missão, do meu trabalho, o que eu procuro fazer é desenvolver esses olhos para ver, esses ouvidos para ouvir, esse coração para sentir. Porque a partir do momento que essa pessoa percebe o mundo de maneira diferente, ela vive essa experiência de maneira diferente. E aí, justamente nisso, é um dos pontos onde eu sinto uma maior necessidade de atuação, porque eu ouso dizer que um número gigantesco de pessoas não sabe sentir, tem medo de sentir, não se permite sentir as diferentes emoções e diante do desconforto da cruz, que é inerente à condição de ser humano, todo ser humano que habita esse planeta tem a sua cruz, todo. Cruz, quando eu falo cruz aqui, você entenda desafio, tá? E diante do desafio, a pessoa não suporta a pressão da lapidação. E aí a pessoa chega no médico e ela quer, porque quer, um remédio. E ela acha que o remédio vai solucionar aquele vazio, aquele aperto, aquele desconforto, aquela dor, que na verdade, muitas vezes, é um despertador. E aí esse despertador, né, acaba sendo calado através de remédios que embotam
esses sentimentos, suprimem, desligam o alarme do despertador, sem perceber que o fogo continua pegando. Então você desliga o alarme, dá uma suprimidinha nos sintomas, mas o fogo continua pegando. E isso aqui gera muito mais problemas. Pode ser que não agora, mas um chamado, um despertador não atendido é muito mais grave do que as pessoas pensam. E esse despertador, ele é um despertador para algo a mais, para o desenvolvimento do ser integral. Um ser dotado de corpo, mente e espírito, que se reconhece como ser humano e ser divino. As duas coisas se complementando. Celina, durante a pandemia, a gente teve, no início da pandemia, muitas ações dignas de aplauso. Realmente, atitudes solidárias. Todo mundo achava que duraria menos tempo. Infelizmente, a gente não conseguiu trancar todo mundo em casa para que o vírus parasse de circular pelo tempo que a gente gostaria. Ou seja, a gente gostaria que tudo tivesse acabado no intervalo de 3 meses, no máximo. E isso acabou não acontecendo. Mas o fato é que nós tínhamos uma oportunidade, inclusive, de rever conceitos. Conceitos que parecem que não podem ser alterados, mas podem. Eu estou escrevendo uma série de contos, né? E nessa série de contos eu pesquiso povos ao redor do mundo. E recentemente eu escrevi sobre os Incas, que tinham um império gigantesco que ia do noroeste da Argentina até o sul da Colômbia. 4.700 quilômetros de comprimento, 2.600.000 quilômetros quadrados, 12 milhões de habitantes, 40 mil quilômetros de estradas. Se a gente parar para pensar que a gente está falando de um império pré-colombiano, é fantástico. De que época que foi isso? Isso dos séculos 13 até o século 16, né? Uns 300 anos, mais ou menos. Em 300 anos eles construíram isso. É sempre bom lembrar que os Incas não foram os primeiros a desenvolver uma série de tecnologias na América do Sul. Existiram vários outros povos antes deles, né? Mas os Incas souberam aproveitar toda essa tecnologia, todo esse conhecimento a favor deles. E não existia dinheiro. Eles tinham muito ouro, né, prata, mas com outras finalidades. Né? Eles não tinham dinheiro. Era tudo troca, inclusive, de tempo. Então, o cidadão do Império Inca pagava seus impostos trabalhando para o governo, trabalhando para a comunidade, construindo estradas, às vezes templos. A fé era muito importante para eles. Consegue entender? Mas nós não aproveitamos a pandemia para isso. Pelo contrário, depois de algum tempo, as pessoas não apenas cansaram de ser solidárias, elas ficaram amargas. Isso aconteceu, foi um reflexo da pandemia. O que você propõe, tanto com o seu projeto, 9 Meses com Maria, como com a medicina integrativa, é algo que resgata a espiritualidade. É claro, você tem uma visão em Cristo, e isso é perfeito. Eu já falei, inclusive, do personagem histórico, não apenas do personagem religioso, mas resgatar essa solidariedade, eu acho que nunca foi tão importante. E parabéns pelo conforto que você deu às pessoas durante a pandemia, porque elas provavelmente conseguiram preservar a humanidade delas. É um momento importante, a gente está ainda no começo do século, se passaram apenas 25 anos, um quarto dele. Que as pessoas percebam que elas são importantes umas para as outras, que a gente não vive sozinho. A medicina integrativa pode ajudar nisso também, na integração das pessoas. Sim, o senso de comunidade é extremamente importante. E eu falo muito sobre a importância desses relacionamentos e de você procurar da melhor maneira possível tanto expressar as suas necessidades, expressar
o que está passando dentro de você, mas simplesmente, assim, acima disso, é uma capacidade de amar o outro, de amar a condição externa, de devolver com amor quem te causa dor. Essa é a proposta do Cristo. Então, é uma proposta onde a gente morre para si mesmo, né? Quando São Paulo, o processo de santificação, que é o que nós cristãos buscamos, é uma condição onde a gente morre, né, para nós mesmos, e já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E óbvio, isso não acontece do dia para a noite, porque inúmeras virtudes é necessário que sejam lapidadas para que isso aconteça, mas eu entendo que mirar nesse objetivo torna as pessoas muito mais solidárias, muito mais compassivas, abertas para cooperar com a construção desse mundo bem melhor, para ajudar os irmãos. Não é à toa que a Igreja Católica é a instituição que mais possui instituições de caridade no mundo, né, e ajuda, assim, absurdamente milhões de pessoas, acho que talvez bilhões, né, e é um ensino que através da lapidação de valores, de virtudes, de princípios, de um bom relacionamento, de você ter zelo, cuidado com as suas próprias coisas, com o outro. Então, eu vejo que é um caminho de muita ordem. E a ordem, ela permite um progresso. E agora, minha querida Celina Falavinha Barros, médica, eu gostaria que você me desse uma mensagem final. Qual é a mensagem final que traz a medicina integrativa e o projeto 9 Meses com Maria? Mensagem final, eu prescrevo que você receba, se possível, com os olhos fechados. Quando a gente fecha os olhos para o mundo externo, a gente diminui os ruídos, as distrações e foca naquilo que realmente importa, no nosso sentir. E de olhos fechados, tome uma respiração bem profunda, lenta e consciente. Trazendo o máximo de oxigênio, de prana, de energia vital para dentro do seu corpo. Ao soltar o ar, você deixa sair tudo aquilo que te pesa, o que não te serve mais. Respirando fundo, lenta e profundamente mais uma vez. Você abre espaço. Abre espaço na mente agitada, na correria do dia a dia, para que você possa simplesmente perceber e desfrutar do presente, do momento presente. Entendendo que aqui e agora, tudo o que você precisa te está sendo fornecido, concedido. As bênçãos, as graças que vêm do alto, que vêm do Pai, do Divino,
estão constantemente sendo derramadas sobre todos nós. Mas poucas pessoas são as que se dispõem a parar e a receber. Através dessa respiração lenta, profunda e consciente, você abre espaço na sua vida, na sua rotina e você diz sim, eu recebo. Eu recebo e agradeço. Essas bênçãos, as graças, o justo e o necessário, o suficiente. Aqui e agora, a fim de que eu possa manifestar a beleza do meu ser e servir como um instrumento através do qual esse amor divino se materializa na face da terra. Respira bem fundo. Sente a alegria no seu coração de poder servir como instrumento da fonte. E sintonize o seu coração em uma frequência máxima de gratidão. Agradecendo pela oportunidade de poder emanar essa frequência, vivenciar essa experiência, tomar conta, consciência deste presente, que é viver aqui, agora, em bliss. Respira bem fundo. Com o coração alegre, em paz, aberto, grato. Você pode abrir os olhos. E desfrutar desse presente que é viver. A Celina Falavinha Barros, obrigado pela meditação autoguiada agora, nesse final. E obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Remix em Castro. Então, novamente, muito obrigado pelo presente de hoje. Eu que agradeço, Ney, pelo presente, pela oportunidade, por poder te servir a todas as pessoas que estão aqui escutando. Espero que tenham sentido essa frequência, que possam compartilhar esse amor através do servir de cada uma. Novamente, obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Comigo na técnica Eglerson Filho, direção da Remix, Regis Moreno. Voltamos no próximo episódio.